Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que Mateus desenvolve, né, no capítulo 5, naquele contexto das bem-aventuranças, quando ele vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Então, mostrando para vocês aqui esses versículos, nós vamos ler juntos, que que é de grande importância nos dias de hoje, né? No mundo de hoje se tornou muito importante esse versículo, se tornou muito importante ser esse sal, ser esta luz em nossa sociedade. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Querido Pai Celestial, nós nos encontramos hoje na Tua presença e te agradecemos porque podemos ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, nesse dia, nesta manhã, que o Senhor abençoe os nossos esforços, que o Senhor ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, há muitos anos atrás, conta-se na história das Arábias, né, que o grande vizir, que era o principal conselheiro do rei, ele inventou um jogo. A peça mais importante desse jogo era o rei. E o próximo mais importante que o rei era ele mesmo, o vizir. O objetivo do jogo era capturar o inimigo. E o jogo, por isso, era chamado de Shamat, que na língua persa significa morte ao rei. Em português chamamos isso de checkmate, né? E o jogo, é claro, é o xadrez. E à medida que o tempo foi passando, o jogo foi envolvendo todos no reino deste rei. E com o tempo, a peça que era o vizir se tornou a rainha. O rei ficou tão satisfeito com o novo jogo, ele passava horas jogando. Ficou tão satisfeito com esse novo jogo que disse ao vizir que ele escolhesse um prêmio que ele gostaria de pedir ao rei, fosse o que fosse. O vizir, então, muito esperto, disse ao rei que ele era um homem muito simples, que ele desejava somente uma recompensa para um homem simples como ele. E apontando, então, para aquela tábua de xadrez, para o jogo de xadrez, naquelas casas que estão ali, ele pediu que lhe fosse dado um único grão de trigo na primeira casa do jogo. O dobro da primeira na segunda casa. E o dobro da segunda na terceira casa e assim por diante. Até que as 64 casas do xadrez ficassem preenchidas de trigo. O rei falou, não, de jeito nenhum. Isso é um prêmio muito modesto, você merece mais. Né? E o rei, então, oferece mais coisas, oferece umas joias raras, muito ouro, dançarinas, palácios, castelos, né? Muita comida, enfim. Oferece muito mais coisas para ele. E o vizir, então, assim, humildemente, né, ele recusa tudo isso. Tudo o que ele queria era o trigo. E o rei, então, muito comovido pela simplicidade e pela ausência de egoísmo do seu conselheiro, graciosamente consentiu em lhe dar aquilo que ele pedia. No entanto, quando o celeiro real começou a contar os grãos, o rei ficou chocado. O número dos grãos cresceu assustadoramente, perto de 75 bilhões de toneladas. Eu não sei o resto da história,
Sinto muito, a história não chegou até nós, né? Mas a sequência de números como essa é chamada de progressão geométrica. E se eu usar isso para economizar dinheiro, por exemplo, se eu depositar 1 centavo hoje e amanhã dobrar esse 1 centavo nessa progressão, ao final de um mês eu terei 1 milhão. O mesmo acontece com a bondade. Embora muitas vezes ela possa parecer insignificante, ela parece insignificante quando nós estamos cercados de um mundo onde a maldade parece ser a tônica, né? Parece ser a regra. Então, de fato, o poder de transformar a terra da bondade, por menor que pareça no meio de tanta maldade, é tremendo, é assustador o que a bondade pode fazer no mundo. E é nesse sentido que Jesus nos convida, portanto, a ser sal e luz no mundo. E ainda uma cidade situada no alto da montanha desse mundo. Hoje em dia nós sabemos muito mais sobre o sal do que as pessoas no tempo de Jesus. Nós sabemos, por exemplo, que todo o sal que existe nos oceanos daria para cobrir todos os continentes do mundo numa altura de 152,4 metros de altura. Todos os continentes. Nos tempos antigos, o sal não era fácil de conseguir, como nós temos hoje, essa facilidade. Abriam-se piscinas perto do mar e se esperava até que o sol evaporasse toda a água para daí então retirar o sal. E era algo tão precioso que os soldados romanos eram pagos com o sal. A palavra salário vem daí, pago com o sal. As pessoas simples costumavam levar o sal numa bolsa. E quando estavam diante de alguma comida, deitavam um pouco desse produto no alimento. Para quê? Para realçar o poder desse alimento, ou o poder do sabor desse alimento. Nós sabemos que o alimento pode ter alho, pode ter cebola, pode ter pimenta, pode ter todas as coisas, mas se não tiver sal, não tem sabor nenhum. Por isso Jesus usou a ideia do sal. A mesma coisa, portanto, né, falando em termos cristãos, deve acontecer com o cristão. Nós vivemos, meus irmãos, num lugar insípido, né? Nós temos comprovado isso, a vida se tornou tão insípida, a vida se tornou tão sem sabor, que se nós jogarmos um pouquinho do cristianismo ou da proposta cristã no mundo, nós vamos dar um pouco de sabor a esse mundo. Então, num lugar onde o evangelho não é proclamado, num lugar onde a palavra de Deus não habita, esse lugar é um lugar deserto. Esse é um lugar cheio de corrupção, de ódio, de violência. Eu tenho um amigo padre que já é falecido, ele um dia, o bairro dele, onde ele morava, na Grande São Paulo, estava cheio de violência. Ele falou que acordou um dia, tropeçou em alguma coisa, não sabia o que era um corpo. A violência era enorme, era grande. E aí ele começou a sair em procissão pela rua, levando a imagem de Nossa Senhora, a rezar o terço na rua, fazer tudo na rua. Ao invés de ficar lá dentro da igreja, ele começou a fazer tudo nas ruas, fazer nas ruas. E foi levando velas, e foi levando Nossa Senhora, e foi levando tudo dentro das ruas. Em um mês, o número de assassinatos violentos ali caiu para zero. Caiu para zero. Não teve mais nenhum. Tudo pelo poder do quê? Do cristianismo autêntico, da verdade cristã autêntica no mundo. Então, a presença do sal do evangelho faz com que o mundo, que ele não se corrompa, que o mundo não descambe na ruína. O segredo para salvarmos esse mundo de guerra, de violência e tanta coisa ruim que está acontecendo é salpicar o mundo. Salpicar o mundo do quê? Da palavra autêntica do Evangelho. É viver o Evangelho até as últimas consequências no mundo que se esqueceu do Evangelho. Jesus disse que o sal pode perder o sabor. Não é verdade, o sal não perde o sabor, né? No tempo de Jesus, eles usavam sal velho para
para funcionar como asfalto. Por isso que Jesus falou, se o sal perder o sabor, não serve para outra coisa a não ser jogado ao chão e ser pisado pelos homens. Ele era um asfalto da época, né? Quando o sal ficava sujo, por exemplo, né? Com o tempo ficava muito úmido, mas o sal não perde o sabor, né? O que significa, então, por que Jesus teria dito sal perder o sabor, né? As palavras de Jesus nos alertam contra um sério perigo. Os discípulos de Cristo podem fazer aquilo que parece ser um absurdo, um impossível, estragar o sal. O sal não se estraga, mas o cristão pode estragar o sal. O cristão pode... O cristianismo ele não se estraga, a não ser através dos cristãos. Não são os pagãos, não são os ateus, não são os contrários à religião que destroem o cristianismo. Quem destrói o cristianismo é o cristão. Então, fazer uma coisa impossível, de o sal perder o sabor, fazer uma coisa impossível, fazer o cristianismo perder a essência cristã, é uma coisa que o cristão pode fazer. Portanto, o evangelho é como esse sal. Ele nunca perde o sabor, mas pode aparecer cristãos, né, que estragam tudo. Quantas vezes nós temos ouvido isso? Todo momento nós temos ouvido isso, de cristãos que têm estragado o sabor do evangelho. Tem um ditado latino que fala que a corrupção dos bons é a pior ruína. A corrupção dos bons é a pior ruína. Para nós, isso significa que cristãos que são chamados para serem os grandes desse mundo causam a pior tragédia quando se transformam em contra-testemunhos de sua fé. O mesmo nós poderíamos dizer sobre a luz. Quem pode viver sem a luz? Jesus nos chama, portanto, de luz do mundo. Significa o mundo não pode viver sem os cristãos. Então, o que seria esse mundo sem a luz que os cristãos emitem? Jesus também nos chamou de cidade construída sobre a montanha. Os antigos tinham orgulho de morarem nas altas montanhas, porque dali eles poderiam contemplar a luz da cidade à noite. Mas apesar de tantos elogios de Jesus aos cristãos, nós nos achamos simples demais, humildes demais. E acreditamos que quando estamos passando por alguma dura provação, nós não estamos em condições de ser sal e nem ser luz na vida de ninguém. Nós apagamos a nossa própria luz quando somos atormentados por algum problema. Não, Deus vai entender, agora eu estou passando por um período muito difícil da minha vida, então eu não vou ser sal, não vou ser luz. Meu irmão, minha irmã, isso não é desculpa, essa desculpa não deve existir. Enquanto houver um pouco de luz em nós, nós temos que levar essa luz aos nossos irmãos. A nossa luz não se apaga completamente. Veja, os primeiros cristãos, talvez eles sentissem a mesma coisa que nós sentimos. Para se ter uma ideia, a cidade de Roma tinha cerca de 2 milhões de habitantes ali no tempo dos primeiros cristãos. 2 milhões de habitantes. Sabe quantos cristãos havia, mais ou menos, ali na cidade de Roma? 200 cristãos. No máximo 200 no meio de 2 milhões de pagãos. Esses cristãos, a sua maioria, não eram pessoas abastadas, não eram importantes cidadãos que estavam com a vida ganha. Eram, ao contrário, pessoas muito simples, cercadas de todo tipo de provação e de todo tipo de perseguição. No entanto, eram verdadeiramente sal na sociedade e luz que brilhava no alto da cidade. Uma luz que iluminava a vida de toda a população. O que Jesus espera de nós com esse evangelho? Nada menos que a transformação do mundo com a nossa presença. Você escutou muito bem. O que Jesus espera de você que está me ouvindo agora? Jesus espera que você transforme o mundo. Como que eu vou transformar o mundo morando lá na periferia da cidade ou morando num lugarzinho qualquer desconhecido por Deus, né, onde Judas perdeu as botas, né? O que ele quer de você? Que você transforme o mundo. Só isso. Só isso.
O que você vai fazer? Não interessa, não sei, é entre você e Deus, mas quero que você tome consciência que Deus te chamou para transformar o mundo. E quando Ele nos diz, sejam o sal, Ele espera que sejamos sempre autênticos. E que a mentira nunca seja a solução para nós, pois a nossa vida deve produzir um sal puro. Não viver um cristianismo hipócrita, um cristianismo mentiroso, não viver um cristianismo repleto de um sal impuro, mas um sal puro. Jesus quer dizer que nós temos que dar o quê? 101% de nós mesmos. Fé pela metade é uma fé inútil. Um dia um homem encontrou um sábio e ficou surpreso com o rosto dele. Me lembra aí a história de Moisés, né? Quando Moisés desceu do alto da montanha, as pessoas começaram a falar, mas que rosto é esse brilhante? Então esse mesmo homem um dia saiu lá do seu tempo de oração, de meditação, de contemplação, e o rosto dele estava brilhando. E as pessoas perguntaram, o que você põe no rosto para brilhar tanto assim? E o sábio então respondeu, não é nenhum produto de fora, né? Não é um produto de fora de mim que faz o meu rosto brilhar, mas um produto que vem de dentro de mim que ilumina meu rosto. Cristo disse que Ele próprio é a luz do mundo. Talvez precisemos fazer essa luz que brilha dentro de nós, fazer com que ela venha para fora e possa produzir luz, que possa brilhar para fora de nós mesmos. Porque, meus irmãos, nós temos produzido muita luz para brilhar somente para nós mesmos. Que você possa meditar sobre essa palavra e eu te dou uma missão hoje. O que Jesus quer que você seja? Um transformador do mundo. Até uma próxima oportunidade.